Fala pessoal, beleza? Felipe ali na área, passando para mais um estudo da semana aqui com vocês, né? Vamos dar uma olhadinha aí na floresta, vamos olhar o macro, dar uma olhadinha no Ibov, índice futuro, dólar futuro, Bitcoin, né? E desde já peço para que você dê seu like, compartilha, se inscreva, aquele combo youtubístico, né? Aquele combo do seguidor gente boa e não aquele seguidor mesquinha, né? Que vem aqui, consome conteúdo e não deixa um mísero like. Aí é para cair o cu da bunda, né? Como diríamos. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui hoje de um pouco diferente, tá? Ibov, dá uma olhadinha no nosso Ibov, índice Bovespa. O índice Bovespa ele está bem próximo aí do nosso índice futuro, né? Geralmente é o futuro que está um pouquinho à frente aí, mas a gente está parelhinho aí. Dentro de um contexto, né, de gráfico semanal, que é o que sempre vai pesar um pouco mais aí dentro do nosso índice futuro, a gente consegue visualizar aí um movimento de pivô de baixa, que foi acionado e entregou alvos desse movimento aqui. Concordam comigo? Né? Porém, no mesmo pé que ele acionou essa operação na ponta da venda, ele volta, fecha acima. É o famoso... Não vou falar que é o famoso mela cueca, porque não se aproximou aqui da cabeça do pivô, mas quem vendeu e não realizou, quem está vendido aí, né, índice futuro ou em alguns papéis aí, talvez não esteja muito feliz aí com o andar da carruagem, tá bom? Quando a gente faz um filtro aqui, traz esse negócio para um gráfico diário, o que a gente observa aqui dentro desse movimento? Né? Ele veio, perdeu a regiãozinha de fundo, que eu falei, né, dessas possibilidades aqui, né? Falei dessa média móvel de 200 aqui no gráfico diário também, e agora ele veio e meio que quem veio ajustando o stop já saiu do game, né? Acredito que isso daqui vai voltar para a região de topo? Cara, quem duvida é maluco, né? Então, o que eu falo para vocês, estejam espertos e operem o que vocês estão vendo. Não vão nesse negócio aí de guru da internet, que agora corram para as montanhas, que o mundo vai se acabar. Calma, calma. Pode ser verdade? Pode. Vai ser agora? Ninguém sabe. Essa que é a grande verdade, tá? Então não fica caindo nesses discursos do apocalipse aí. A dica que a gente sempre deixa, né? Diversifique, né? Se proteja e estejam bem próximos da porta aí, né? Comecem a realizar, caso os stops comecem a ser acionados, né? Que geralmente quem trabalha, né, diversificado, né, não sofre tanto quando a vaca vai pro brejo, tá? Se bem que todo mundo vai sofrer um pouquinho, beleza? Então, esse é o contexto que a gente tem aqui dentro do nosso Ibov, graficamente falando, beleza? Não estou falando que vai subir, que vai cair. Tô falando que temos um pivô de baixa que foi acionado, viemos testar topo, né, topo prévio e tivemos aí, né, um movimento bem interessante na ponta compradora de rejeição de fundo, né? A gente não pode falar que foi rejeição de fundo porque entregou alvo, né? Mas essa pernadinha de alta que ele fez aqui deu uma animada, né? Deu uma animada aí para os comprados, beleza? Agora, índice futuro, né? Que é o que a maioria, né? Todos nós aqui observamos esse movimento. O que temos aqui dentro do índice futuro? Bom, primeira coisa, o FIBO que eu estou trabalhando aqui dentro do índice futuro, pessoal, estou pegando essa região aqui do seu 124,245 e essa região de mínima aqui do seu 102,326. Estou de olho nas retrações aí que mais funcionam dentro do índice, se bem que em termos de retrações de FIBO, para mim é só uma que realmente importa, aquela que eu coloco a mão no fogo, digamos assim, que é a retração de 61,8, a bacia das almas de toda e qualquer tendência quando o assunto é retrações clássicas de FIBO. Ah, Felipe, mas tem um número lá de 70 e não sei quanto. Eu sei também, assim como média, né? Porra, para mim a média móvel de 20, para o colega vai ser de 21, para mim a aritmética, para o cara vai ser exponencial. Então, cara, política, religião, FIBO e médias a gente não discute, a gente só usa o que dá certo pra gente, tá? E abraça a causa, né? É dessa maneira que eu penso aí, beleza? Então, realmente aqui, caso esse mercado comece a entregar esse movimento aqui vendido, realmente a gente dê uma continuidade a esse pivô de baixa aqui que se formou aqui dentro do nosso índice futuro, né? O próximo ponto que eu, né, botaria a mão no fogo seria aqui o 110,699, confluência com média móvel de 200 também cruzando aqui pela região, tá bom? Então, atenção a esse movimento.
Trazendo aqui agora para um tempo gráfico menor, o gráfico diário, bem parecido aí com o nosso Ibov, temos aqui esse padrãozinho de, né, aqueles candlezinhos pavis, né? O próprio mestre Stormer comenta bastante sobre esse tipo de candle aqui. Geralmente ele é um candle de explosão, porém, todavia, entretanto, tivemos uma pernadinha de baixa aqui, traçamos o nosso bom e velho Fibo, e aí vem aquilo que eu comentei com vocês, né? Para mim, o Fibo que mais funciona, né? Fibo de 61,8 deu uma segurada aqui na ação dos comprados, média móvel de 20 também passava pela região aqui, então tinha que ter um certo cuidado, e na sexta-feira aí, bem dizer, o negócio azedou, né? Aí se fomos para as taquareiras, digamos assim, né? Então entrou pressão de venda na sexta-feira, conseguimos capturar um movimento aqui na sala, né? Um lindo movimento pela manhã, um lindo movimento na parte da tarde, que deu para todo mundo ser feliz aí, tá bom? Um gráfico de 60 minutos, né? Deixa para a gente aqui muito bem claro o movimento pegando aí quinta e sexta-feira essa potencial falha de topo, né? Abre com um gapzinho de baixa, trabalha para perder esse fundinho. Caso o mercado aí ele vá dar continuidade a esse movimento vendido, cabe sim fazer um ajuste de FIBO aí para segunda-feira, né? Para amanhã, pegando essa região de máxima e essa região de mínima e colocando um FIBO dentro desse movimento aqui, ficando de olho nas retrações, né? Porque vai cair? Sim, vai. Onde que esse trem pode parar? Esse que é o ponto. Então a gente coloca um FIBO aqui para ficar de olho nesses pontos de retração. Beleza? Não vou botar aqui para não poluir, tá? E trazendo agora mais para um contexto de abertura para amanhã, para os amigos aí, o nosso índice futuro, gráfico de 5 minutos na tela. Cara, fala para mim, de verdade, tu olha esse gráfico do índice aqui e dá vontade de fazer o que com ele? Vontade de chorar? Beleza, sem ser vontade de chorar, mas te dá vontade de comprar? Ah, Felipe, ele dá. Porra, então a gente não olha a mesma coisa, provavelmente. Porque, para mim, né, olhando topos e fundos descendentes, a disposição das médias móveis e o preço trabalhando abaixo de todas essas médias aqui, eu não consigo pensar em comprar, não. Ah, Felipe, mas compra por região, o tal do SMC, do CMS, do... Porra, sei lá eu o que os caras vão inventar aí agora, né? Mas para mim é venda, meu amigo. A gente só tem que ter paciência para uma coisa aqui dentro desse índice futuro. É o quê? Esperar ele perder esse caixotezinho, reteste em fundo anterior, bem técnico que ele montou aqui, mas não só por conta de perder esse caixote que ele montou, é porque ele veio milimetricamente aqui visitar a mínima do mês anterior. Porra, mínima do mês anterior. Tu olha isso, Felipe? Claro que eu olho, porra. Eu olho máxima e mínima do dia anterior, semana anterior, mês anterior e até mesmo do ano anterior. Inclusive, evitou muitas compras aí em região de topo que a gente visualizou esse ano, quando o nosso índice futuro estava testando a máxima do ano passado. O pessoal da sala aqui sabe, né? Evitamos muito stops aí nessa região. Então, tem que olhar sim, né? Eu acho que o que a gente pode usar como ferramenta de defesa aqui para não vender na cara de suporte, não comprar na cara de uma resistência, eu acho muito válido, tá bom? E aí é fazer aquele trabalho também, né? Não, Felipe, qual indicador tu... Cara, eu coloco uma linha ali, máxima e mínima do mês anterior, né? Não precisa olhar o mensal todos os dias, mas, porra, uma vez no mês, vai ali, ajusta tua máxima, tua mínima, né? Faz realmente esse trabalho aí, beleza? Trazendo, né? Bom, então o índice futuro foi-se embora. Vamos lá para o nosso dólar. Dólar futuro. Semanal, dólar futuro. O que nós temos aqui, pessoal? Bom, dólar, ele deixou, na minha opinião, o fundo do ano aqui nessa falinha de fundo. O que temos agora aqui dentro do dólar é um movimento bem técnico aqui, tá? Que está se desenhando para a gente. Temos um pivô dentro do gráfico semanal. Esse pivô foi acionado, né? Entregando alvos do pullback aí, entregou o alvo de 100%. Quando a gente bate o olho também na última pernadinha de baixa, que cabe colocar um FIBO também, né, desta máxima com essa mínima, o preço vem e briga na retração de 61,8. Talvez por isso que a gente não, né, talvez não tenha ganhado força para ir buscar um terceiro alvo desse pullback aqui,
tá? E agora trabalhamos numa possível correção na cabeça desse pivô. Então, em termos de análise gráfica, tá bem técnico aqui esse gráfico do dólar. É um pivô, é uma falha de fundo seguido por um pivô de alta que foi acionado, bateu o alvo, sentiu a retração de 61,8 da última pernadinha de baixa, né? E agora trabalha num possível teste na cabeça desse pivô do semanal. Cara, isso daqui é o fino do fino, digamos assim, é o clássico, tá? Em termos de gráfico, na minha opinião, o dólar ele tá muito técnico dentro desse semanal aqui, tá? Para quem tá olhando, para quem não tá olhando, tá passando um trabalhinho aí, tá? E aí não tem muito que possa ser feito. Se tu não estuda, cara, a mágica não acontece, tá? Então estamos aqui sim, nessa região aqui do 50,14, né? 50,14 aqui, essa regiãozinha aqui, máxima do mês anterior também, né? O preço brigando nessa região. Ele pode simplesmente, Felipe, ele não vir fazer aquele toque milimétrico cirúrgico aqui, disparar, né, para vir romper a máxima aí da semana anterior. Tu acha que isso aí pode ser feito? Claro que eu acho que pode ser feito. O gráfico vai fazer o que ele quiser. A gente tem que estar preparado para isso. Inclusive, dentro do gráfico de 60 minutos, ele passa para a gente, né, uma possibilidade disso estar acontecendo. A gente percebe que ao longo da semana passada, a gente teve um dólar que sim, deu uma pesada, né, nessa região. Na quinta e na sexta-feira, ele tenta trabalhar aqui acima da sua média móvel de 9 períodos, né? Brigando aqui nessa região. Eu até comentei com o pessoal da sala também desse possível movimento aqui surgindo. Ele vem e ele arma, né, um pivô. Só que como ele abre com o gap de alta na sexta... Foi na sexta-feira que ele abriu com gap de alta, agora não me lembro, enfim, ele abriu com gap de alta aqui no dia 12, né? Ele abre meio que já ativando um pivô, só que ele já abre já azeda, né? Ele vem e dá uma pesada nessa região, meio que dá uma cutucada nesse calcanhar desse pivô aqui, como vocês conseguem observar, e aí sim começa uma virada, aonde ele vem, rompe novamente esse pivô e trabalha em padrão de reteste. Vocês perceberam a semelhança com o semanal, como esse gráfico de 60 minutos aqui? Também tá bem técnico, inclusive agora a gente tem uma média móvel de 9, cruzando a média móvel de 20 aqui, temos praticamente uma regressão por violação na sua média móvel de 9, então graficamente falando, para mim aí, claro, graficamente falando, tudo pode mudar, amanhã o mercado pode abrir, pode dar uma merda gigantesca aí, né, no mundo afora, e o dólar, né, explodir para baixo, explodir para alta, enfim, isso aqui é graficamente falando, né, o que eu vou esperar para amanhã. A gente tem todos os padrões aqui que a gente precisa para trabalhar tranquilamente na ponta compradora, claro, sempre de olho nas retrações desse movimento de baixa aqui, que é inclusive o que eu vou trabalhar aí ao longo da semana, né? Caso alguma coisa mude, tem que ficar atento ao diário de trade, que eu sempre trago atualizações dos meus estudos por lá, tá? Então, devemos sim ficar monitorando essa pernadinha de baixa que ele fez aqui, beleza? Trazendo agora um contexto aqui de gráfico de 5 minutos, né? E a gente consegue romper aquela região, uma espécie de caixote que ele desenha aqui pra gente, né? Ele entrega um movimento de alta e aí aqui no gráfico de 5 minutos é que a porca torce o rabo. Por quê? A gente tem um padrão bonito pelo 60. Tu opera 60? Porra, não opero 60, Felipe. O que eu posso fazer, né, para tentar alinhar uma compra num gráfico de 5 minutos, de 2 minutos, para mim pegar uma antecipação aí do 60 aqui, filtrando pelos 5 pelos 2. Cara, no mínimo a gente tem que esperar esse preço aqui trabalhar acima dessa média móvel de 20 períodos aqui. Então a gente pode até fazer uma leitura, não acho que é forçada não, numa espécie de bandeira aqui desse movimento, né? Uma bandeira, aquelas bandeirinhas bem churuquinha, assim, sabe? Não é aquela bem desenhada, mas a gente pode entender isso aqui sim como um movimento de bandeira, e aí tem algumas premissas que você precisa seguir, tá? Você opera violação, toda e qualquer violação? Não, porra, eu só opero violação. Então tu sabe que 80% dos rompimentos eles falham, né? 80% das violações elas falham, né? Então tu tem que ser muito bom para tu entrar em todos os rompimentos. A gente aqui na sala, a gente tem uma premissa básica, a gente não é a galera que vai lá e vai romper nada, a gente é a galera que espera o pullback. Então, o que eu vou esperar dentro desse contexto aqui de um gráfico de 5 minutos? Eu tenho uma média móvel de 200 aqui ascendente, né? Ela vem descendente, fica flat, agora um pouco ascendente. O que eu preciso? Preciso que o preço rompa essa linha de tendência superior aqui e monte um movimento de pullback. Para quem sabe buscarmos, né, pivôs de pré-rompimento dessa região de máxima, tá?
Porra, Felipe, mas isso daí é na ponta da compra. E se o negócio realmente não andar e ele der uma pesada? Porra, então para mim ficou mais fácil ainda, porque para mim trabalhar vendido dentro desse dólar futuro aqui é somente abaixo da média móvel de 200 períodos, né? Depois que a minha média móvel de 9, essa em azul que vocês estão vendo aí, cruzar a média móvel de 200 períodos, né? É um cruzamento de médias, né? Ninguém dá bola para isso e é uma das coisas mais eficientes que tem dentro do mercado, né? Então, abriu com, né, com gap de baixa ou sem gap, enfim, não sei. Perdeu ali a sua média móvel de 200 períodos. A minha média móvel de 9 tem que vir atrás do preço, aqui nesse movimento, tá? Opa, vamos voltar aqui. Tem que vir atrás do preço nesse movimento aqui, fazer um pullback nessa região, aí eu posso vender. Por quê? Porque ele fez um pullback na minha média móvel de 9. É minha média móvel gatilho, a mais importante que eu tenho aqui no gráfico em termos de timing de entrada e condução. Eu, né, ouso dizer aí que a média móvel de 9 para mim é a mais importante que eu tenho aqui no meu gráfico. Se eu tivesse que realmente, né, colocar aí né, um peso sobre cada uma, não seria nem a média móvel de 200, seria a média móvel de 9, porque é por ela que eu faço a entrada, é por ela que eu conduzo as operações, então sim, ela é mais importante. As outras médias, elas servem para me dar um contexto um pouco mais dos outros tempos gráficos, né, um gráfico de 60 minutos, um gráfico de 15 minutos, né, então a média móvel de 9, ela tem que estar sempre colada no preço. A gente tem que trabalhar esse conceito de trabalhar um preço justo. Média móvel de 9, ela é praticamente um preço justo, né? Ela trabalha muito próxima, né, do preço na maioria das vezes, conduz muito bem as operações, então tem que dar atenção a esse contexto de médias e preço, tá, pessoal? Quem opera com médias porra, isso aí é imprescindível, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin aqui também? Bitcoin na tela, para quem acompanha aí Bitcoin, tá? Lembrando, na minha opinião, Bitcoin a gente não vende, só se compra, tá? Porém, o gráfico ele vem mostrando para a gente aqui algumas possibilidades, que é o quê? No Bitcoin só utilizo duas médias aqui, tá? Porque eu não quero estar realizando a entrada freneticamente aqui dentro do Bitcoin, então eu só utilizo uma média móvel de 200 e uma média móvel de 20 para mim supra as necessidades em termos de análise aqui, tá bom? Então, dentro de um gráfico semanal, eu tenho um preço perdendo aqui a sua região de média móvel de 200, né? De fato, ele não consegue soltar uma venda, ele trabalha muito mais em padrão de caixote no gráfico semanal, mesmo tendo essa média móvel de 200 aqui bem ascendente. O preço não conseguiu dar continuidade aqui ao longo da semana passada. Não, essa semana fecha domingo. Então, na semana passada ele não conseguiu aqui dar o up, né? Ter uma saída a favor da sua média móvel de 200. Porra, por que ele não conseguiu? A gente pode investigar isso aqui num tempo gráfico um pouco menor, né? Um gráfico de um dia aqui, um gráfico diário. O que a gente tem aqui? Aquele padrãozinho de caixote que eu comentei com vocês. Bem claro, bem evidente aqui. A gente tem aqui falhas de fundo nessa região, isso é fato, e temos falhas de topo nessa região. Então, isso aqui é um padrão de caixote, tá bom? A partir do momento que eu identifiquei um padrão de caixote, né, eu posso sim tentar, né? Tentar que eu falo é, caso não seja a sua especialidade, você, né, ter um mínimo de apoio dentro de uma análise, né, um pouco mais clássica em termos de caixote. Poxa, teve uma falha de topo, bem provável que ele venha buscar aqui a região de mínima do caixote. Teve uma falha de fundo, bem provável que ele vá buscar a ponta oposta, tá? Dentro desse conceito, eu até comentei aí no Instagram na semana passada, uma possibilidade de venda rápida, nascendo de fato a venda ela não foi acionada, né? E tá ficando até talvez mais cara para os amigos aí, em termos de projeção, né? Em termos de risco aqui, ela deixa a operação um pouco mais cara, mas temos sim uma possibilidade de venda nascendo aqui dentro do Bitcoin. Aonde que mora essa venda aqui, Felipe? Na perda desse fundinho, porque depois de uma falha de topo, que é o que temos aqui nessa região aqui, ele deixa um topinho mais baixo, entra uma pernadinha de baixa aqui nessa região, e aí não precisa ser nenhum gênio da análise técnica para perceber que ele perde essa média móvel de 20, trabalha agora em região de reteste, caso a gente venha e perca essa região de fundo aqui, é um pivô. Felipe, posso antecipar a minha entrada? Posso esperar hoje fechar aí às 9 horas o candle diário do Bitcoin e sair vendendo a mínima do dia de hoje? Cara, arriscado, né? Arriscado, ousado, né? Mas, né, o risco cada um vai assumir o seu. Eu sempre acho melhor a gente assumir o risco de uma estrutura do que tá pegando um padrão de candle por conta
né, de querer estar antecipando algo às vezes. Às vezes não é inteligente a gente sair antecipando movimentos, tá bom? Então isso vai, opera a estrutura, né, opera o risco, diminui tua mão, enfim, né? E lembrando, essa operação aqui é na ponta da venda. Então, para quem gosta de trabalhar vendido em Bitcoin, beleza? E é isso, meus amigos. Análise entregue para vocês aí, uma análise rápida, tá? Não nada muito aprofundado, mas porém é o que a gente faz todo santo dia aqui, né? A gente não complica as coisas. Na minha opinião, o negócio ele é simples, ele não é fácil, mas ele é simples em termos de análise. Ainda mais quando você cria, né? Quando você cria não, quando você tem um operacional, você respeita ele, abraça ele, né? E segue ele religiosamente. É isso que nós fizemos aqui na sala, publicamente aí há mais de 2 anos, né? E eu opero o mesmo operacional aí, no mínimo, há 5 anos aí. Um ajuste ou outro, né? Fazendo aí no tempo, colocando uma média móvel de 50, mas nenhuma mudança radical, né? Então não é o que vocês estão acostumados por aí, porque ora você tem cara que tá operando um operacional e depois a regra muda, ou senão até mesmo aquele cara que fala para você operar índice dólar, depois para com essa porra que não funciona mais, agora o negócio, a onda é o trader global, então vamos operar forex, vamos isso, vamos aquilo, que lá sim a gente vai ganhar dinheiro. Quem sabe daqui a pouco o cara tá te chamando de volta pro mercado brasileiro aí. Então cuidado aí, né, com esses caras muito bons em tudo aí, beleza? Nossa especialidade aqui na sala é índice dólar, é o que nós tocamos aqui diariamente. Caso você queira acompanhar nosso trabalho, né, clica aí no link que está na descrição desse vídeo, me chama lá pelo direct do Instagram que eu tiro toda e qualquer dúvida que você tenha aí, beleza? Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book. Espero que você esteja na mesma ponta que eu, porque senão eu vou te estopar, beleza?